Olá, meus amigos, Thiago Alcântara aqui com vocês mais uma vez para a gente iniciar a análise de mais uma lâmina. Uma lâmina de um paciente com leucemia aguda, é uma leucemia mieloide aguda. Esse paciente, ele chegou para a gente, tinha um histórico já com a gente lá no laboratório de mais ou menos 6 meses a um ano, e esse paciente ele foi a óbito, infelizmente. Ele chegou pra gente, isso com bem no início da doença dele, ele tinha uma síndrome mielodisplásica. Ele chegou lá com o diagnóstico de síndrome mielodisplásica, com leuco de 16 mil, com a presença de poucos blastos na lâmina, foi 6 blastos na lâmina, mas veio com hipossegmentação, veio com hipogranulação, veio com eritroblasto displásico, e a gente sempre reportando essas alterações no laudo. E aí, o médico ele já entendeu o que a gente estava falando, já fez os testes mais específicos e confirmou lá que era síndrome mielodisplásica. Só que aí, com o passar do tempo, esse paciente estava com leuco de 16, foi para 18, foi para 20, 30, 40, 50, chegou a 300 mil de leucócitos. Então, e o blasto subindo, passou a ter 80% de blasto. Então, a gente teve um paciente aí que transformou de uma síndrome mielodisplásica em uma leucemia mieloide aguda, que pode acontecer. E normalmente, quando isso acontece, normalmente mesmo, com muita frequência, é fatal. E aí, o paciente, infelizmente, vai a óbito. E esse paciente, eu tinha muitas e muitas lâminas desse paciente lá na rotina. Era uma das lâminas que eu mais gostava, né? A gente fica triste pelo paciente ter aquela condição, aquela doença. Porém, sempre são as lâminas de síndrome mielodisplásica são as mais bonitas. E eu gostava muito de ter acesso a essas lâminas. Então, agora não tenho mais, eu só tenho as que eu guardei e vou compartilhar aqui com vocês esse tesouro, né, que é essa lâmina de síndrome mielodisplásica. Tem muitas outras também aqui no acervo e a gente vai estar compartilhando com vocês. Então vamos lá. Aqui nesse primeiro campo a gente já percebe que a gente tem 5 blastos. Tão feinhos e tal, mas são blastos. Então tem a relação núcleo-citoplasma aumentada, todos eles, tá vendo? Você consegue perceber que você tem mais núcleo do que citoplasma, todos eles. Você tem um citoplasma muito parecido, cromatina, citoplasma basofílico com discreta basofilia em cada um, a basofilia branda, uma basofilia bonita. Você tem a cromatina frouxa em todos eles, nucleolo evidente. Então, e vocês percebem que eles são muito parecidos. Sempre que a gente tem uma alteração neoplásica a nível de blasto na lâmina, você consegue perceber que eles são muito parecidos. Então, aqui a gente tem o paciente com 5 blastos no campo e aqui 2 restos celulares, aqui também era blasto, olha aqui o nucleolo bem evidente. Aqui também mais um, que era um blasto também, você consegue perceber que se rompeu, mas a gente vai apenas contar esses garotos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 blastos em um campo. E quando você tem uma lâmina assim com uma alta celularidade, o ideal é que você conte pelo menos umas 3 vezes para você ter uma média melhor e ter uma distribuição melhor dos leucócitos. Vamos dar mais uma passeada pela lâmina. Olha aí, mais blastos. Deixa eu subir um pouquinho isso aqui, tá meio cortado, né? Opa, bora garoto, sobe aí. Eu vou devagarzinho aqui, porque se eu for muito rápido, vai embora nos campos. Opa, deixa eu melhorar o foco aqui, ó. Mais um blasto aqui. Relação núcleo-citoplasma aumentada. Você tem uma basofilia aqui, tem núcleo aqui. Aqui no meio você tem um mielócito, olha o núcleo redondinho. O citoplasma já acidófilo, com grânulos finos e rosados. Aqui do seu lado você tem um neutrófilo, 1, 2, 3 lóbulos. Porém você percebe que a gente tem aqui ó, ausência de granulação. Então aqui a gente tem hipogranulação nos neutrófilos, que também é muito comum. Lembra que eu falei que o paciente tinha uma síndrome mielodisplásica? Essa alteração permaneceu aqui, a gente vai continuar colocando essa observação no laudo. É importante, a função dos neutrófilos estão nos grânulos. Se ele não tem grânulo, ele não tem função. E aqui também mais um restinho celular aqui, que está presente porque dessa grande celularidade, algumas células se rompem. Vamos dar mais passeadinha aqui. Olha para esse campo aqui, repleto de blastos. Olha aí. Blasto aqui, olha aqui, esse aqui está bem bonitinho. Cromatina bem frouxa, núcleo evidente, citoplasma com basofilia. Tem um mundo de células aqui, células estranhas, algumas rompidas. Por exemplo, aqui você quase não consegue ver
o núcleo está meio que degradado também, mas aqui mais blasto, blasto, blasto. Aqui você tem uma célula com granulação mais grosseira, tá mais com característica aqui de promielo, mas está tão estranho que não dá para perceber muito bem as características. Mas eu vou passar aqui para um campo melhor, mais bem distribuído, para a gente não ficar vendo célula que pode gerar dúvida, que não é a intenção aqui, né? A intenção é sempre ajudar vocês a reconhecer com mais facilidade as células, então vamos ficar num campo bom para não atrapalhar. Então aqui você tem mais dois blastos, olha aí, cromatina frouxa mais uma vez, aqui, nucleolo evidente aqui, 1, 2, 3, nucleolo aqui, citoplasma basofílico, aqui uma cromatina frouxa e as células muito parecidas e juntinhas, normalmente eles ficam juntinhos assim, e é o comum, né, quando a gente tem muitos blastos, eles normalmente ficam juntos, indica que tem ali uma mitose recente, e é importante estar atento, porque isso ajuda, né, na diferenciação, porque às vezes a gente fica com uma dúvida, será que é blasto, será que é um linfócito reativo? Os blastos normalmente são muito parecidos, gostam de ficar juntinhos, e os linfócitos reativos não, são totalmente heterogêneos e não ficam grudados assim com muita frequência. Vamos para mais alguns campos, olha, mais blastos, a lâmina repleta de blastos, esse paciente chega aqui com 80% de blastos, um leuco de 110 mil, então é um paciente com uma alteração muito bonita na lâmina. Olha aí, 1, 2, 3 blastos, 4, muito parecidos, como a gente já falou para vocês. E aí no centro você tem também um mielócito com pouco grânulo, pouquíssimos mesmo, né? Já está com pouquinhos grânulos aqui e aqui. Então a gente tem uma célula também com hipogranulação. Como eu falei, a gente precisa reportar. Olha que legal, um promielócito aqui também, ó. Tá vendo um promielócito bem jovem, recentemente virou promielócito. Você tem uma granulação primária aqui, bem bonita, o citoplasma com aquela basofilia discreta, cromatina frouxa, nucleolo aqui bem evidente. Então a gente tem um promielócito. Aqui você tem mais blastos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 blastos bonitos. Cromatina frouxa, nucleolo evidente, citoplasma com discreta basofilia, sempre com o mesmo perfil. As células são muito parecidas, lembrem, são clones neoplásicos. Então, sempre ficar atento às características para você não acabar se confundindo e contando errado. E na dúvida, pessoal, faz a descrição dessas células, porque muitas vezes o médico ele fica ligadinho nisso aí, na descrição. Pelo menos ele toma um susto e manda, se ele não souber, ele manda para um hemato olhar e aí já ajuda. Então aqui você tem ó, blasto, 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 e aqui mielócito também, cromatina frouxa, núcleo evidente, e você vai passando pelas lâminas e vai percebendo que o perfil é muito parecido. Então, não deixa de reportar. E aí como é que eu faço? Tem que contar. Você vai contar os blastinhos, cada um no seu campo. Não, nada de colocar em observação, chamar de células imaturas, chama de blasto. Se o seu laudo não tiver o campo para blasto, aí não tem jeito, né? Tem que colocar na observação. Mas pessoal, eu te sugiro, tá? Se você não tiver um campinho para blasto no seu hemograma, conversa lá com o dono do laboratório, com o coordenador, para que ele possa colocar, solicitar que o pessoal de TI coloque. É importante ter não só o blasto, mas o promielócito, mielócito, metamielócito, o bastão, linfócito reativo. Tem que ter um campinho para cada uma dessas células, é importantíssimo, tá bom? Ah, importante, esse paciente ele estava com a tríade, tá? A tríade clássica, que a gente chama de leucocitose, hemoglobina baixa e plaqueta baixa, a tríade leucêmica, que é muito comum nas leucemias agudas. Dando uma passeadinha pela lâmina, vamos ver se a gente acha um campo mais bem distribuidinho, com alguma alteração que a gente fique atento. Deixa eu ver se aqui está bom pra gente ver. Tá. Então aqui, ó. Deixa eu melhorar o foco. Pronto. Aqui você tem... Ainda tá um pouquinho sem foco. Deixa eu ver se consigo melhorar mais um pouquinho aqui pra vocês verem melhor. Pronto. Olha esses neutrófilos. Percebe que tá faltando granulação neles? Olha aqui, o citoplasma totalmente limpo. Limpinho aqui também. Aqui limpo. Então aqui a gente não tem granulação. A gente está com hipogranulação, que é uma característica muito comum de displasia que a gente encontra na síndrome mielodisplásica, que foi mantida aqui nesse paciente quando ele transformou para leucemia aguda. É importantíssimo reportar no laudo essa alteração, porque como eu já falei, a função dos neutrófilos estão nos grânulos, então a gente não pode deixar de reportar.
E aqui você tem ele, né, o blasto imperial bonito, empurrando aqui a hemácia, não respeita ninguém, passa por cima, empurra, ele é pesadão, grandão. Basofilia discreta, cromatina frouxa, núcleo evidente, relação núcleo-citoplasma aumentada. Vamos dar uma última passeadinha pela lâmina para a gente finalizar esta análise. Vou botar essa célula aqui no meio só para vocês verem a diferença de cromatina. Uma cromatina condensada e uma cromatina frouxa. Mais uma vez, cromatina condensada com pouca passagem de luz, uma cromatina frouxa com muita passagem de luz, núcleo evidente. Aqui em cima um neutrófilo também sem granulação, aqui mais um blasto e aqui um basófilo sem grânulos. Então, pessoal, a gente tem que contar os blastos, certo? Conta ele no seu campinho de blastos, a porcentagem, e tem que reportar as alterações que você encontrou a nível de morfologia lá na observação. Não precisa você descrever esse caso aqui, descrever as características do blasto. O blasto está clássico, aquele blasto que a gente encontra nos livros, né? Então, aqui um paciente com transformação, transformou de síndrome mielodisplásica para leucemia mieloide aguda, o médico já sabe que é mieloide, então para ele não faz diferença, não precisa reportar, descrever característica, mas você vai descrever a presença da hipogranulação aqui presente nessa lâmina. Então é isso aí, pessoal, essa foi a análise de lâmina, uma lâmina de um paciente com síndrome mielodisplásica que transformou para uma leucemia aguda.